É fácil dizer quando uma guerra começa. Mas quando uma guerra termina? Para quem ela termina? E será que um dia termina mesmo? A Guerra de Canudos começou em novembro de 1896. Foi quando os moradores do arraial fundado pelo beato Antônio Conselheiro no sertão da Bahia expulsaram um grupo de policiais enviados pelo governo estadual para ameaçá-los. Foi o primeiro de uma série de ataques, cada vez maiores e mais violentos, contra o povoado sertanejo que se recusava a aceitar a recém-proclamada República Brasileira. Quase um ano depois, em 5 de outubro de 1897, 5.000 soldados entraram em Canudos. No arraial, que chegou a reunir 25.000 habitantes, atraídos de todos os cantos do sertão pela promessa de uma vida melhor, restavam apenas 4 pessoas. Um velho, 2 homens e uma criança. Os soldados mataram os sobreviventes, incendiaram todas as casas e levaram a cabeça de Antônio Conselheiro para que servisse de exemplo. Era o fim da Guerra de Canudos. Mas Canudos não terminou ali. Continuou em 1902, quando um jovem engenheiro militar que testemunhou a guerra, Euclides da Cunha, denunciou a ação do governo como um crime nas páginas de Os Sertões e gravou o nome de Canudos na história do Brasil. Continuou nos anos seguintes, quando aqueles que tinham conseguido escapar da guerra voltaram e reconstruíram a cidade sagrada. E continuou quando a segunda Canudos foi alagada para a construção de um açude durante a ditadura, e os moradores foram removidos dali. Continuou ao longo do século XX, quando o significado de Canudos foi disputado e remodelado por historiadores, políticos, escritores, músicos, cineastas e pensadores de todas as partes do país e do mundo. E continua até hoje, quando tudo aquilo que o nome de Canudos evoca, a violência contra os pobres, a truculência das autoridades, o desprezo das metrópoles pelo sertão, permanece atual e define o Brasil. Mais de 120 anos depois da guerra, Canudos ainda não terminou. Quando a Guerra de Canudos começou, Euclides da Cunha estava a quase 2.000 quilômetros do sertão baiano, ocupado com uma obra bem diferente daquela pela qual seria lembrado até hoje. Aos 30 anos, recém-formado em engenharia, ele tocava a reconstrução de uma ponte metálica em São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo. Para ser justo com Euclides e com a ponte, é bom registrar que ela está de pé até hoje, é o orgulho da cidade e leva o nome do escritor. Mas em fins de 1896, Euclides era um engenheiro que escrevia. Tinha uns poucos poemas publicados em revistas, outros tantos rabiscados em cadernos e uma atuação discreta como articulista na imprensa. Menos de um ano depois, ele estaria no centro do conflito, cobrindo a guerra como correspondente do jornal O Estado de São Paulo. A imprensa de todo o país retratava os habitantes de Canudos como um bando de fanáticos monarquistas que desafiava a república no sertão. Euclides chegou ao acampamento militar nos arredores de Canudos no início de setembro, na fase decisiva da guerra. De botas envernizadas e calças de seda, ele se destacava no cenário degradado pelo longo conflito. No caderninho, anotava impressões da guerra, esboçava croquis do arraial, reunia expressões sertanejas e descrições dos solos e da paisagem, de plantas e animais. Essa caderneta é um documento inestimável das transformações provocadas em Euclides pelo choque com a realidade da guerra. 5 anos depois, ele transmitiria esse choque ao Brasil inteiro, com a publicação de Os Sertões. Mas o que Euclides viu para provocar tamanha mudança de consciência? Em Os Sertões, foi assim que ele descreveu sua primeira incursão ao arraial, quando enfim viu com os próprios olhos o que tinha sido feito a Canudos em nome da República. Dizia-o mais expressiva a nudez dos cadáveres. Estavam em todas as posições, estendidos de supino, face para os céus, desnudos os peitos onde se viam os bentinhos prediletos, inflexos no último crispar da agonia, mal vistos às vezes, caídos sob madeiramentos ou de bruços sobre as trincheiras improvisadas, na atitude de combate em que escolhera a morte. Isso aconteceu em 29 de setembro, menos de uma semana antes de 5.000 soldados raivosos se depararem com os 4 últimos sobreviventes. Mas isso Euclides não viu. Debilitado pela febre e pelas péssimas condições do confronto,
ele abandonou Canudos em 3 de outubro, 2 dias antes do assalto final. Soube do fim da guerra no hospital em Salvador, e assim como grande parte da imprensa, celebrou a vitória e não mencionou o massacre em suas reportagens. Levaria 5 anos para acertar as contas com a ruína de seus ideais e dizer com todas as letras o que a guerra tinha sido. Na significação integral da palavra, um crime. Estampou essa advertência já na abertura de Os Sertões, que ele viria chamar de seu livro vingador. Toda a obra de Euclides está marcada pela ideia de ruína. No carnaval de 1976, a escola de samba carioca Em Cima da Hora fez um desfile em homenagem a Canudos, inspirado em Os Sertões. Até a ordem das alas e alegorias se baseava nas 3 partes do livro de Euclides da Cunha: a terra, sobre o sertão, o homem, sobre o sertanejo, e a luta, sobre a guerra. Marcado pela própria natureza, o nordeste do meu Brasil, ó solitário sertão, de sofrimento e solidão. O samba enredo, composto por Edeor de Paula, também bebia na fonte do escritor. Falava do sertão como uma terra esquecida, habitada por gente forte e calejada pela seca. Mas ali, pelo meio do samba, aconteceu uma virada sutil e extraordinária. De uma hora para outra, já não estamos mais no livro de Euclides. Um homem revoltado com a sorte, no mundo em que vivia, ocultou-se no sertão, espalhando a rebeldia, se revoltando contra a lei e a sociedade oferecia. Euclides saiu da guerra convencido de que o governo tinha cometido um massacre criminoso. Mas para ele, os habitantes de Canudos nunca deixaram de ser humildes fanáticos, iludidos por um profeta ensandecido. A imagem de Antônio Conselheiro como homem revoltado com a injustiça do mundo, que semeava a rebeldia entre os miseráveis, não aparece em Os Sertões. Como surge essa ideia então? E como ela se torna tão popular a ponto de ser cantada num dos mais belos sambas enredos de todos os tempos? Para entender como esse outro lado da história de Canudos chegou a nós, vamos voltar um pouco no tempo, até antes da guerra, no momento em que começou a brotar, no meio do nada, o arraial que em pouco tempo se tornaria a 2ª maior cidade do estado da Bahia. Em 1874, o jornalzinho sergipano O Rabudo registrou a crescente popularidade de um desconhecido que vagava pelo sertão. Sujo, descalço e vestido apenas com blusão azulado, ele começava a ganhar fama de milagreiro. 2 décadas antes de ficar conhecido em todo o país como conselheiro, ele se apresentava como Antônio dos Mares. Antônio Vicente Mendes Maciel nasceu em 1830, em Quixeramobim, no Ceará. Não há muitos registros de sua vida até ele aparecer nas páginas do Rabudo. Sabe-se que estudou para ser padre. Tinha conhecimento de português, latim, matemática e chegou a trabalhar como professor primário e advogado. Sabe-se que foi preso em 1876, acusado de matar a mãe e a mulher, e depois de ser inocentado, prometeu erguer 25 igrejas. Depois da primeira notícia sobre Antônio dos Mares, a fama do peregrino não parou de crescer. Ele percorria povoados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Bahia, organizando mutirões para construir igrejas e cemitérios, e pregando para o que chamava de mal-aventurados. Depois da grande seca de 1877, que devastou o sertão, e da abolição da escravidão na década seguinte, passou a ter cada vez mais seguidores, e a despertar a desconfiança das autoridades. A trajetória do conselheiro entrou em rota de colisão com a Jovem República em 1893. Naquele ano, o conselheiro e seguidores cruzaram o interior da Bahia protestando contra os impostos cobrados pelo novo regime. Em agosto, escapando da polícia, chegaram a Canudos, um povoado de poucas casas às margens do rio Vaza Barris. Ali, levantaram uma igreja e fundaram o Arraial do Belo Monte, que logo atraiu gente dos 4 cantos do sertão. Euclides descreveu Canudos a partir do que viu no fim da guerra, com um arraial já muito degradado. Outra visão do dia a dia do Belo Monte aparece nos escritos do conselheiro. Ele deixou 2 cadernos, um de 1895 e outro de 1897, com interpretações de textos religiosos e recomendações para a vida na comunidade.
Enquanto escrevia Os Sertões, Euclides não teve acesso aos cadernos. O segundo, ele chegou a saber depois que o livro saiu, mas as notas de conselheiro só foram publicadas na década de 1970. Então, como Euclides formou a imagem do conselheiro como um líder messiânico atormentado? Euclides encontrou essas profecias em papéis recolhidos nos escombros de Canudos depois da guerra. Nada garante que tenham sido escritas, ou até mesmo ditadas, pelo conselheiro. Mas a cena imaginada por Euclides é tão forte que elas viraram parte da nossa cultura popular. A força da escrita não esconde a dificuldade que Euclides tem para compreender o papel da religião em Canudos. Quando Euclides fala sobre a conversão de Antônia em conselheiro, enfatiza sempre o papel de uma decepção amorosa. Ele teria perdido o juízo depois de descobrir que a mulher tinha um caso. Mais tarde, em 1909, Euclides seria assassinado pelo amante de sua mulher, Guilhermando de Assis, ao desafiá-lo para um duelo. Enquanto o livro de Euclides recolocava Canudos em debate, os sobreviventes da guerra começavam a reconstruir o arraial. A Segunda Canudos foi fundada oficialmente em 1909, mas só foi descoberta pelo país em 1947, quando a revista O Cruzeiro publicou uma reportagem sobre os 50 anos do fim da guerra. O repórter era Odorico Tavares e o fotógrafo Pierre Verger. Ao mesmo tempo, um movimento de historiadores e pesquisadores, como o sergipano José Calaçás e seus discípulos, jogavam luz sobre a história oral de Canudos. Entrevistas com sobreviventes da guerra e documentos antes menosprezados, como registros de igrejas e cartórios, diários e relatos de família, ajudaram a escrever uma outra história do arraial. Em 1969, a Segunda Canudos foi alagada para a construção do açude de Cocorobó. Os moradores removidos se instalaram em um vilarejo às margens do açude. Nascia a Terceira Canudos. Curiosidade, assombro, horror, miséria. Foi assim, com muitas exclamações, que o jornal carioca Gazeta de Notícias anunciou a primeira exibição pública das únicas fotos conhecidas da Guerra de Canudos. O fotógrafo baiano Flávio de Barros, autor das imagens, viajou de Salvador especialmente para a ocasião. A sessão foi realizada em um salão elegante, no centro do Rio de Janeiro, em 2 de fevereiro de 1898. O anúncio prometia projeções em tamanho natural da fuzilaria contra os inimigos e do verdadeiro e fiel retrato do fanático conselheiro. A entrada custava R$1.000. E caso algum eleitor pensasse em levar os filhos para ver os registros do massacre, o jornal avisava: crianças nada pagam. Pouco se sabe sobre a repercussão das fotos, até que em 1902, Euclides da Cunha incluiu 3 delas em Os Sertões. Foi a primeira vez que as imagens de Barros foram publicadas. Desde então, elas se tornaram a face de Canudos na memória nacional e moldaram a forma como muitos brasileiros olham para o sertão e os sertanejos até hoje. Um misto de curiosidade, assombro, horror, miséria. No final do século XIX, os jornais brasileiros ainda não tinham tecnologia para publicar fotos. Por isso, nenhum enviou fotógrafos a Canudos. Euclides levou uma câmera portátil, mas se chegou a fazer imagens, elas se perderam. A documentação visual coube, então, a um dos lados do conflito, o Exército. O encarregado seria o fotógrafo militar Juan Gutiérrez, que havia fotografado a revolta da Armada no Rio em 1894. Ele chegou a Canudos em abril de 1897, mas morreu em combate em junho. Foi substituído por Barros, que encontrou a guerra nos momentos finais. Em 2019 se completam 110 anos da morte de Euclides da Cunha. Mesmo depois de todo esse tempo, a obra dele continua a despertar admiração e espanto. Entre 2000 e 2007, Zé Celso e sua lendária companhia, o Teatro Oficina, trabalharam em um projeto ambicioso: encenar os sertões. Eles adaptaram o livro em uma série de 5 espetáculos grandiosos, com direito à música, coral, e se apresentaram em várias partes do Brasil e do mundo, inclusive em Canudos. Zé Celso escolheu interpretar Antônio Conselheiro e saiu desse mergulho com uma visão muito pessoal sobre o universo de Canudos. Para ele,
O conselheiro era um xamã que pregava o amor e estava em contato profundo com a terra. O arraial era uma comunidade anárquica e pacífica, fundada na solidariedade. E Euclides foi um intelectual racionalista, transformado pelo transe do contato com a natureza e com o homem do sertão. Se Canudos ainda não acabou, como é a vida na cidade hoje? O que aconteceu com a terceira Canudos depois que as ruínas do arraial foram alagadas durante a ditadura? O que os moradores pensam da obra de Euclides e da imagem que o resto do Brasil tem deles? A música tema do nosso podcast se chama Deixe-me Viver. Deixe-me viver, deixe-me falar, deixe-me crescer, deixe-me organizar. Deixe-me viver. A letra foi composta por Enoque Oliveira, um padre que chegou à região de Canudos no início da década de 80 e fundou ali um movimento popular para o resgate da memória do arraial. Eram os últimos anos da ditadura e essa memória ainda era tratada como um tabu pelas autoridades e até por muitos moradores. Mas aos poucos o movimento cresceu. Canudos se reencontrou com o passado e hoje celebra sua história atraindo gente de todo o país. Canudos outra vez vai florescer, a vida como um galho vai frondar, a luta pela terra gera o pão, amores vão de novo começar. Deixe-me viver, deixe-me falar, deixe-me crescer, deixe-me organizar, O músico e historiador baiano Fábio Paz acompanhou tudo isso de perto. Desde o início dos anos 80, ele frequenta Canudos e pesquisa os cantos populares da região. Foi lá que conheceu o padre Enoque e compôs com ele músicas que são cantadas até hoje nas celebrações. Fábio lançou em 1995 o disco Canudos e Cantos do Sertão, onde ele gravou a versão de Deixe-me Viver, que está na trilha do nosso podcast. Fábio se interessou também pela forma como artistas populares buscaram outra visão sobre a história de Canudos. Luiz Gonzaga, por exemplo, gravou em 1960 o forró Capitão Jagunço, sobre um personagem mal visto no arraial porque traiu o conselheiro e passou para o lado das tropas republicanas. Não é mentira, não. Conselheiro se julgava o Messias do sertão. Não é mentira. Glauber Rocha jogou a história de Canudos na máquina de processar referências de Deus e o Diabo na Terra do Sol, que foi filmado nos cenários da guerra em 1963. E tinha um personagem inspirado em Conselheiro, o Beato Sebastião. Sebastião nasceu do fogo no mês de fevereiro, anunciando que a desgraça ia queimar o mundo inteiro, mas que ele podia salvar quem seguisse os passos dele, que era santo e milagreiro, que era santo, que era santo. E inúmeros serpentistas levaram adiante a imagem do arraial do Belo Monte como símbolo da luta pela terra. Um desses moradores é João Batista Lima. Ele nasceu em Canudos, em 1986. Quando o movimento de resgate da memória local dava os primeiros passos. Na escola, a história da cidade era contada do ponto de vista dos vencedores da guerra. Foi assim que conheci João Batista, quando fui a Canudos pela primeira vez, em 2013. Ele foi meu guia no Parque Estadual, e como tantos outros visitantes, eu também me emocionei diante do cenário da guerra. Quem passa rápido por Canudos hoje em dia, talvez nem sinta o peso da história, mas ela está lá. No canto da cidade, há uma estátua do conselheiro com vista para o açude que cobriu as ruínas do arraial. E dizem que, nas trilhas do parque, ainda é possível topar com os restos da munição usada no massacre. Mas, de tudo naquela viagem, o que mais chamou a minha atenção foi uma coisa que João Batista falou. Ele me disse que se considera conselheirista. Isso mais de um século depois da Guerra de Canudos. É fácil dizer quando uma guerra começa, mas quando uma guerra termina? Para quem ela termina? E será que um dia termina mesmo? Fechemos este livro. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo, expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados.
Conforremo-nos à tarefa de descrever os seus últimos momentos. Nem poderíamos fazê-lo. Esta página, imaginamo-la sempre profundamente emocionante e trágica. Mas cerremo-la vacilante e sem brilhos. Dentro do Cocorobó ouviu-se um grito por almas inundadas. Raquel chorou do horror da terra quente. Se escuta gritos de dor das batalhas e massacres, milhões de